minha dor lombar era muito grande, muito, muito. Tanto que eu não virava, assim, sabe? Se eu fosse atravessar a rua, eu tinha que virar o corpo, porque, independente da idade, eu tenho 50, é claro que eu não tenho os mesmos movimentos que uma menina de 25, 30 anos. Mas eu posso dizer que eu tenho a mesma, eu me atrevo a dizer que eu tenho a mesma saúde que ela. Eu não sinto dor, eu consigo fazer todos os meus movimentos, eu consigo trabalhar e chegar em casa sem dor. Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Olha só, sejam muito bem-vindas ao nosso Encontro Super Borboletas. Nessa live aqui, você vai ter a oportunidade de conhecer uma aluna do MPO que está colocando o método em prática, está seguindo todo passo a passo, está evoluindo, está eliminando as dores sem sair de casa. E quem está aqui hoje comigo, conversando comigo, contando a história dela, dividindo um pouco da experiência dela, para te motivar, para você acreditar que você também consegue, que você também é capaz de alcançar esses resultados, desde que você siga todo o passo a passo que eu ensino para vocês, é a Super Borboleta Laura. Bom dia, bom dia, bom dia. Peraí, eu estou... Ai, eu estou agora. Tudo bem, Laura? Ai, graças a Deus. Eu estou ótima. E você? Tudo bem também, graças a Deus. Bom, que bom. Laura, antes da Oi. gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, da onde você é, quantos anos você tem, se você é casada, tem filho, conta tudo para mim. Não, conte e não me esconda nada. Eu sou casada, agora em dezembro faz 35 anos. Falei para meu marido que eu mereço o reino já. Eu sou mineira, né? Sou mineira, Uai. E eu tenho duas filhas, já todas são casadas, já têm suas próprias vidas. E eu estou aqui lutando para continuar, né? Porque eu não posso parar. Isso aí. Quantos anos você tem, Laura? Eu tenho 50 anos. Fiz em outubro. 50, legal. Laura, É um monte de tempo, falta só um pouco. Laura, conta para mim, qual que era a sua maior queixa antes de você entrar no MPO? Agora que eu entendo, né, assim, as partes da coluna, eu acho que é essa parte que você chama de torácica, né? E aí eu acredito que ela sobrecarregava a lombar, eu não sei, minha dor lombar era muito grande, muito, muito. Tanto que eu não virava, assim, sabe? Se eu fosse atravessar a rua, eu tinha que virar o corpo, porque não, eu ainda continuo muito encurtada, porém, sim, é anos-luz diferente do que antes eu era. Hoje eu estou bem, mais flexível, não sinto mais dores, né? E eu, assim, agora eu estou ótima. Mas a minha dor lombar era muito grande, muito, muito grande. E você já tinha tentado fazer alguma coisa? O que você fazia quando você sentia dor na lombar? Ó, em 2020, foi antes da pandemia, eu comecei a fazer pilates. Uhum. Mas aí, como você foi explicando que existem vários métodos, né? Então, esse método que antes eu fazia, eu acho que não supria a minha necessidade. Hoje, olhando assim, com mais clareza, eu vejo que o Pilates que eu fazia é uma boa técnica, porém não se enquadrava no meu perfil, né? Eu tinha muita dificuldade de fazer as aulas com a professora, porque eu não atingia o mesmo que a minha colega, que às vezes era mais jovem. Amanhã eu pegava uma colega mais flexível e eu ficava muito comparando. Então, eu tive muita dificuldade, tanto que eu fiz uns 6 meses, mais ou menos, aí eu parei, porque eu voltava pior, então eu acabei deixando para lá. Tá. E você quando fez essas tentativas, você tomava remédio? Sim, eu vivia à base de remédio, né? Eu tomava ibuprofeno, eu tomava Torcilax, eu tomava de tudo, porque o meu trabalho exige muito movimento, eu me agacho muito, às vezes eu me agacho dobrando a coluna, às vezes eu me agacho, né, dobrando o joelho, então exigia muito, é uma carga horária que exigia muito de mim, e aí eu tinha que chegar do trabalho, eu tinha que tomar remédio, hoje eu já não tenho mais esses remédios em casa, é uma bênção, né? Que maravilha, que maravilha. E quando que você lembra quando e como que eu apareci aí na tua vida? Como que você me encontrou? Ai, Jeová, você, assim, foi uma bênção, eu não tinha Instagram,
Aí a minha filha falou, mãe, faz o Instagram, né? Aí eu, muito leiga no assunto, abri o Instagram e fui vendo. Aí eu vi um post seu, né? E eu vi até uma das suas alunas, eu acho que ela já é uma senhora, assim, da minha idade um pouco mais, e ela fazia movimentos que eu não conseguia. E você falava do seu método, que o objetivo era tirador, eu, será mesmo? Aí, vamos ver, fui vendo, entrei no seu perfil, vi alguma coisa, e eu comecei a fazer. Porém, por falta de instrução, parecia que não funcionava. E aí foi quando eu resolvi, eu vou fazer um curso com essa moça, eu acredito que vai dar certo. E aí foi onde eu me aprofundei em fazer o curso com você. Foi na pandemia já. Entendi. E aí, quando você entrou nas aulas, o que te fez decidir escolher o meu método? Você sabe, assim, me dizer? Quando eu conheci você ou quando eu já me tornei aluna? Quando você se tornou aluna, o que te fez se tornar aluna? A primeira coisa que você me prendeu foi na questão da respiração. Porque eu sou muito ansiosa. Eu tenho respiração curta. De repente, eu já fico ansiosa. Aí, quando eu comecei a ver o passo a passo, né? Tanto que eu não sei se você se lembra, mas eu mandei uma foto minha para você, onde as minhas costas, ela não se apoiava no chão. Aí você falou assim, Laura, é uma questão de respirar. E eu falei, puxa, faz sentido. Aí, quando eu comecei a analisar que a respiração contribui muito, que tem um passo, depois o outro, e que eu fui soltando meu corpo, eu aliviei as tensões, que eu fui deixando de ser tão ansiosa, eu aprendi a respirar, tudo se encaixou. Eu falei, esse é o método. Não é que os outros métodos não funcionam, ele não era para mim. Eu começava a questionar ou ponhar interrogações nos outros pilates. Eu cheguei a fazer hidro para ver se funcionava. É a dor na lombar. Não. Eu fazia caminhada e nada disso funcionava. E quando eu vi o seu método, passo a passo, respiração, consciência corporal, eu não tinha essa consciência. Eu usava a força para tudo. O seu método, quando eu fui vendo passo a passo, aí eu pensei, essa moça sabe das coisas. Quando a gente fala de respiração, tem algumas pessoas que acham, mas respiração é importante, mas no que interfere? Na realidade, igual você me mandou aquela foto, quando a gente tem na nossa coluna, a gente tem algumas curvaturas. Quando a gente deita no chão, algumas partes da nossa coluna precisam encostar no chão, outras partes não precisam encostar. E como que a gente consegue controlar isso? Através da nossa respiração. Ela modifica ali o posicionamento da coluna, ela facilita a gente a fazer os exercícios, ela vai, dependendo do exercício, ou dá mais ênfase ali, né? Por exemplo, um alongamento, se eu faço soltando o ar, ele tem um objetivo. Se eu faço ele puxando o ar, tem outro objetivo, né? Então, é muito importante que a respiração, ela é ali um fundamento muito, muito importante para a gente conseguir se mover. E ela tem ali toda a parte de inervação, né? Nossa musculatura de diafragma, que é uma das responsáveis ali pela nossa respiração, ela tem ali toda a conexão com a parte da cervical, com a parte da torácica, com a parte dos ombros, com a parte da lombar. Então, se eu não respiro bem, eu tenho dor também, né? Isso é outra coisa, assim, por exemplo, hoje, né, um ano e pouco depois que eu já estou fazendo exercício, aí eu tento fazer da maneira que antes eu fazia e eu via, meu Deus, como que eu não enxerguei? Por exemplo, ao elevar os braços, né, naquela posição que a gente deita de barriga para cima, ao elevar os braços, quando eu puxo o ar, agora eu vejo que a minha costela, ela ergue, então ela não se apoia. Aí você ensina que tem que soltar, porque quando eu ergo o braço, as minhas costelas, eu tenho que funilar, eu tenho que soltar ela no chão, o peso do meu corpo. Faz toda a diferença. Exatamente, faz toda a diferença, é muito diferente, né? Aí você começa a trabalhar mais de acordo com a biomecânica, a anatomia do teu corpo, e aí a fisiologia do corpo, o funcionamento de tudo, funciona muito melhor, né? Aí até essa parte mesmo da ansiedade também interfere muito. Quando a gente não tem essa consciência de respiração, a gente começa a respirar aquela respiração curtinha, né? E é aquela respiração que a gente tensiona toda a musculatura. Por isso que é tão importante isso.
E quando você entrou no MPO, o que que você esperava? Quais eram as suas expectativas aí? Olha, eu acredito que eu fui suprida de todas as minhas expectativas, porque eu fiquei, antes de eu entrar, eu via as suas alunas, algumas coisas que você postava, e eu pensava, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso. É, dobrar a minha coluna, porque doía muito, virar ela. Porque toda vez que eu ia atravessar a rua, meu pescoço, o corpo, a perna, o quadril, tudo tinha que virar. E eu achava que eu nunca ia conseguir fazer isso. Então, hoje, no dia a dia, isso se tornou, para mim, normal. E o bom de tudo isso é que hoje eu consigo fazer os meus exercícios e até incentivar outras pessoas. Como a minha filha, por exemplo. A minha outra filha, ela já comprou todo... Ela tem um colchãozinho, né? Né, o carpete, tem a bola, tem várias pequenas coisas. Eu falei, você tem que virar aluna da Vanessa, que sozinha você não consegue fazer, não. Então, eu acho que o seu método, ele funcionou para mim 100%, tanto que eu falo para todo mundo. Eu já tenho um contrato com a minha mestra por mais 2 anos, por mais 4, enfim, né, para toda a minha vida. Porque não é uma coisa, né, Vanessa, que eu vou fazer uma semana ou um mês e eu vou ficar boa. É uma necessidade para a vida toda, né? Assim, eu aprendi, né? Sim, sim, com certeza. É um trabalho do corpo que você vai levar daqui para frente, né? E você não vai usar só durante as aulas, você vai usar no seu dia a dia também, E né? Por é isso isso que mesmo. Eu me pego, às vezes, fazendo alguns exercícios assim, no meu trabalho, de vez em quando eu faço assim, esse movimento do ombro, né? Faço o movimento do pescoço, e as minhas colegas falam assim, você faz pilates? Eu disse, por quê? Porque você tem alguns movimentos. Sim, eu faço. Né? Eu faço um movimento, coisa que eu não fazia, o movimento muito do punho. Eu tiro algum tempo para fazer esses movimentos. Tipo assim, na parte da manhã eu faço 2 vezes, porque o meu trabalho exige movimento repetitivo. Tanto que eu tinha dor no punho, né? Eu tinha dor, às vezes inchava o meu punho, né? Teve uma época que criou um caroço assim no meu punho, né? Que hoje eu já um não tenho cisto. mais. Não tenho mais, né? Ele às vezes me inchava. Então, hoje eu aplico o que eu sei no meu dia a dia e parece tão normal, tão rotina. E eu não sinto mais É, dor, durmo descansada, eu ponhava a culpa no colchão, ponhava a culpa no travesseiro, mas às vezes é porque eu não tinha essa consciência corporal. exatamente. E tem gente que vive assim e troca, né? Troca o colchão 1000 vezes, troca o travesseiro 1000 vezes. Só que não é isso que está causando, né? Você pode até trocar, claro, tem a parte do conforto ali, mas não é só trocar colchão e travesseiro que vai fazer você não sentir mais dor, né? Sem tratar a causa da dor. E é bem isso que você falou mesmo, né? Agora você sabe o que você tem que fazer, você sabe como sentir alívio. Então, de repente, você está ali no trabalho, você tem um tempinho, você consegue fazer os exercícios. Já Sim, sabe eu quais faço. são. E outra, agora, por exemplo, se eu estou. Se hoje o meu trabalho exigiu muito agachamento, eu faço uma aula que trabalha o meu quadril, que trabalha o meu joelho, se bem que a sua aula trabalha o corpo inteiro, né? Mas aí, sem mesmo entrar na plataforma, eu já aprendi a fazer movimentos que alivia a tensão das costas. Hoje o meu dia foi cansativo, então eu sei alongar, eu sei fazer o movimento para movimentar a minha torácica, que vai aliviar aqui o meu pescoço, que vai aliviar a minha lombar. Então, é conhecimento, né? Eu aprendi a ter o conhecimento do meu corpo, conhecer o meu corpo e ajudar ele assim, nessa mecânica, nesse funcionamento, para ele fluir melhor. Exatamente, exatamente. E você já tinha feito exercício online antes, Laura? Não, não, não. Não. Nem, Ficou com. nem mesmo no. Assim, nem no YouTube, nada, não. Eu nunca fui boa em tecnologia. Agora eu estou ficando melhorzinha, mas eu nunca fui boa, então eu nunca postei YouTube, essas coisas, para mim conseguir fazer exercício. Foi a minha filha falou, faça Instagram, e eu fiz. Aí foi quando eu te encontrei. Eu só fiz mesmo presencial por uns 6 meses, mas não funcionou. Hoje eu estou muito feliz. Tá. E você sentiu medo, por ser online? Se você tinha dor e aí fazer exercício online, você ficou com medo de se machucar? Não, Vanessa, não. Porque a minha necessidade no momento era tão grande de ter um alívio, e quando eu vi os seus posts, que você falava e fazendo, e falando com essa sua paciência, com esse jeitinho que você tem de ensinar, eu me senti segura, sabe? Não fiquei com medo, não. E quando eu entrei mesmo, que eu me tornei aluna, né? Até que você falou assim,
Eu não me lembro a data específica, mas você falou assim que tem um tempo para a gente desistir, né? Você falava naquela jornada que você faz Isso. na É, a Brasil. gente, a gente oferece uma garantia, né, para vocês Você testarem e falou verem. assim, aí que você falou assim, tem um tempo, se vocês não gostarem, eu falei, eu vou tentar. Mas quando eu assisti as primeiras aulas, você falava em respiração, com esse jeitinho tão calmo que você fazia, tanto que hoje eu não consigo fazer as aulas se eu não tiver você presente. É uma sensação de segurança. Eu faço um exercício ou outro quando eu chego do trabalho, que eu me alongo, mas para fazer as aulas lá de 20, 30 minutos, eu preciso de você lá, como se estivesse na minha sala, porque é um conforto. Então, eu me senti super segura. Passou os 7 dias, passou uma semana que eu já forcei tudo, já vi tudo que eu tinha que fazer. Falei, não, essa eu vou conseguir fazer, vai dar certo, não vai me machucar. E eu estou aqui faz um ano, né? Fez um ano que a gente estamos juntas. É, já fez um ano. E você se sentiu, você falou agora num ponto muito importante, né? Tem algumas pessoas que têm medo de se sentir sozinha fazendo exercício online, porque ali as aulas, o MPO, né, tem aula gravada, tem aula também uma vez na semana, a gente tem nosso encontro ao vivo. Mas aí você fazia suas aulas, e aí você fazia a sua aula dentro do seu tempo ali, né, da disponibilidade que você tinha, entrava lá para fazer as aulas da plataforma. Você já se sentiu sozinha por eu não estar presencialmente com você? Não me senti só, Vanessa, porque, primeiro, assim, agora, no segundo ano, que nós já estamos como iniciando o segundo ano, eu não tenho mais necessidade de ficar repetindo a aula antes. Por exemplo, assim, eu olhava a aula 2 vezes, às vezes, à noite. Aí que eu faço meus exercícios pela manhã. Então, à noite, eu já olhava a aula que eu ia fazer amanhã, ia e voltava, para me poder ter uma noção, que embora eu obedeça o comando de voz, mas eu sinto você ali. Então, eu não me sentia só. Então, eu espelho você na minha TV, né, que fica grande, eu faço na sala, mas eu estou ouvindo você, eu sinto a sua presença. É que você fala, para quem está fora, que nunca fez, talvez é difícil de entender, mas na medida que faz as aulas com você, é como se você estivesse lá. É bem interessante, assim, é até difícil explicar. É como se você estivesse lá, eu sinto a sua presença, falando, você falando, respira. Então, eu nunca me senti só, nunca senti medo de me machucar. Eu vou no meu limite. Tem coisa que é claro que você faz que eu ainda não consigo, né? Eu ainda não tenho essa flexibilidade, esse alongamento. Eu faço dentro do meu limite, mas eu nunca me senti só, não. Eu sinto você, tanto que eu não consigo fazer as aulas se eu não apoiar você lá na sala, entendeu? Eu sinto a sua presença, eu me sinto confortável, assim, sabe? Eu sempre faço essa pergunta porque tem algumas pessoas que ficam assim, né? Ah, mas será que não é difícil fazer online? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu não vou me sentir sozinha? Será que tem a chance de eu me machucar fazendo? Não vai. Pode, assim, você pode passar isso com segurança para as pessoas quando você tiver oportunidade. Não se sente só. E depois, se você vê que não consegue, não faça, né? Você, às vezes tem coisa que agora eu não consigo. Mas, e o bom é que você dá opções, se você não consegue fazer esse, tem um outro método. Tanto que o outro Pilates que eu fazia, eu não tinha essa segunda opção e me frustrava isso, né? Me deixava frustrada. Às vezes, hoje eu fazia paro com uma colega que era super alongado, era super jovem, né? E eu ficava, Uhum. puxa, eu esperava ela acabar para mim fazer o meu, fazer o outro, que der certo para nós duas fazer junto. E no seu método, não. Você vai falando, você dá opções e você está ali. Eu me sinto super confortável. É uma coisa que não me passou insegurança. A minha maior preocupação, Laura, desde de quando a gente criou o curso, né, há mais de 2 anos atrás, foi sempre isso. Tudo bem detalhado para que fosse seguro e para que ninguém se sentisse frustrada. Eu sempre falo isso, falo em live também, que você não precisa se adaptar ao exercício, é o exercício que precisa se adaptar a você. Senão você olha aquele exercício e você fala, não, mas esse exercício eu nunca vou conseguir fazer. Meu corpo? Não, com a idade que eu tenho, não, com a patologia que eu tenho, com essa dor que eu sinto, eu jamais vou conseguir fazer isso. E não, a minha intenção não é que vocês comparem, é nada assim, eu até falo, ó,
Não precisa fazer exatamente igual eu estou fazendo. Tem que seguir os comandos. Eu mostro o jeito certo, explico qual que é a maneira errada, para vocês entenderem, né, e sentirem. Mas a minha maior preocupação é essa, oferecer sempre possibilidades de que todo mundo consiga fazer os exercícios, né? Nas nossas alunas ali, a gente tem aluna de 30 e poucos, mas a gente tem aluna de 80 anos, né? São corpos diferentes, fases da vida diferentes, né? Só que as necessidades são as mesmas, é a gente não sentir dor para a gente poder ter qualidade de vida, né? Conseguir se movimentar, conseguir fazer as coisas no nosso dia a dia sem ter nenhuma limitação, né? Então, eu não posso colocar nada mirabolante, nada de ponta cabeça, ou nada que corra um risco de se machucar. Não, tem que ser tudo muito seguro e muito minucioso ali nas aulas. E antes você entrou lá no MPO e você estava sentindo dor nas costas. Como que você está se sentindo hoje, Laura? Mais de um aninho ali depois, já entrou, fez um ano, renovou de novo, é aluna de novo? Graças a Deus. Olha, Vanessa, eu já não sinto nada. Dá até assim um espírito leve, assim, um ar leve dentro da gente. Porque eu vejo os comentários de algumas seguidoras, eu não tinha o nível de algumas, né? Várias patologias. Eu não tinha esse nível. A minha dor era lombar, né? Que às vezes eu sentia dor no joelho. Hoje eu entendo que que está relacionado também a má movimentação do meu quadril e vários pequenos detalhes. Mas hoje eu não sinto dor nenhuma. Tanto que todos os dias, quando eu vou fazer minha aula, tem lá dor de nível, né? Como que chama aquele negócio lá que você manda para a gente para imprimir? O Diário da Dor? O Guia das Aulas com o Diário da Dor. Isso, Diário da Dor. Então, o meu lá é todo zerinho, né? Zero dor, comecei com zero dor, terminei com zero dor, que hoje já não sinto mais essas dores. E um outro detalhe também, que no seu curso eu não posso esquecer de dizer, é que, assim, eu sei, você fala na onde eu vou trabalhar com exercício. Entendeu? Laura, faça esse exercício onde eu vou trabalhar. E eu conheço o meu corpo. Por exemplo, a palavra pubis nunca se menciona, né? E você menciona, você tem que movimento do quadril, por exemplo. Você vai usando palavras, dando nome aos membros do corpo para trabalhar. Essa parte é muito boa. Porque às vezes eu fazia exercício, eu não sabia na onde eu que tinha que focar, na onde eu tinha que concentrar, onde eu tinha que, se eu tinha que, meu abdômen tinha que estar firme, se como que, não, eu não conhecia esses detalhes. E o bom do MPO é isso, você dá nome, enfatiza onde eu devo trabalhar, onde eu vou me beneficiar com aquele exercício. E hoje eu conheço o meu corpo, até por nome, antes eu não sabia. É importante isso, porque senão a gente fica numa assim, ó, ou a gente só olha o exercício e copia, isso, e pronto, ou presencialmente, o que acontece muito, a gente vai lá, o aluno está fazendo errado, vai lá com a mão e corrige, só que não explica por que está fazendo aquilo, né? Então, essa parte de consciência corporal você acaba perdendo, porque ali não tem tempo de ir lá e falar, ó, você está fazendo isso por conta disso, 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 aqui tem que mover, aqui tem que ficar parado, quando você sentir isso daqui, é porque tá errado, você tem que sentir isso daqui, tá sentindo isso daqui? Está sentindo que a sua musculatura está fazendo isso? Se você não tem essa percepção, você acaba ali fazendo 50% só do que você podia fazer, né? Porque você passa a não ter esse entendimento, e depois você pega aquilo lá que você fez na aula e esquece tudo. Você não consegue incorporar aquilo lá no seu dia a dia. Aí você não consegue usar quando você vai levantar de uma cadeira, quando você vai se agachar, quando você vai pegar uma roupa, estender uma roupa no varal, porque você não sabe. Você só tá copiando, né? Assim, né? Eu vivi assim, hoje eu vivo me corrigindo. Hoje eu me corrijo o tempo inteiro, movimento, tudo eu me corrijo. Aí outro detalhe que você ensina o princípio. Né? Aquela parte do princípio, ela é de suma importância para quem vai entrar na turma, né? A parte do princípio, você olhando de início assim, você pensa, mas será que isso vai fazer diferença? Mas ele faz toda a diferença. Porque sem a base, você vai pegar um exercício lá no final. Imagina que você soltasse todas as aulas juntas. Não vou fazer esse princípio, não vou lá. Não vai dar certo. Não vai. Não. Porque você vai precisar daquela base para fazer um exercício
lado avançado, por exemplo. O princípio é muito Exatamente. importante, porque lá você ensina a respirar, a conhecer o corpo. É maravilhoso aquele exercício do princípio. A respiração foi uma das coisas que eu mais gostei. Exatamente, é isso mesmo. E agora, você falou para mim assim que antes você estava com a maior dificuldade era para na hora de caminhar, né, na hora de atravessar uma rua, tal, o movimento ia meio em bloco. E agora, como que você está? Agora eu estou toda flexível, não sinto mais dor. Tanto que quando eu me viro hoje, às vezes, por natureza, eu quero virar tudo. Eu aprendo, não, vira só o tronco, para quem não tem necessidade. Eu hoje posso. Eu posso virar só o ombro. Aí a parte de cima do quadril para baixo fica quieto, não preciso desse movimento. E eu aprendi a me policiar, me corrigir nos detalhes. É como você diz, hoje eu aprendi a ter consciência corporal. Eu conheço o meu corpo, o que eu devo trabalhar, o que eu devo usar, meus ombros, por eu ser levemente ansiosa, eu tenho uma tendência de ver assim, tensa. Eu aprendi a relaxar. Hoje eu não sinto dor, meus movimentos são suaves. E é a questão de aprender da maneira correta. Sim. Laura, se você pudesse falar para quem vai assistir aqui a nossa entrevista depois, você poderia falar assim, alguma coisa para incentivar essa pessoa, alguém que de repente estava passando pelas mesmas questões que você estava passando, o que você podia falar para essa pessoa que está assistindo aqui, deixar uma mensagem para essa mulher que está assistindo depois? Então, Vanessa, assim, é que eu não sei, assim, que eu cheguei numa idade que eu tenho uma necessidade psicológica já, de cuidar da saúde. Mas, às vezes, eu olho, será que eu descobri isso tarde? Assim, independente da idade, talvez seja uma jovem de 20 anos, investir na saúde é muito importante, né? E ter essa consciência corporal, ter essa flexibilidade, ter esse movimento, o quanto mais cedo, melhor, para não perder. Então, eu até incentivo em alguns comentários, eu falo, meu Deus, eu não posso ficar respondendo pela Vanessa. Às vezes eu vejo alguma pessoa lá queixando de tanta dor, eu falo, vem para o nosso lado, vem, faça o MPO, faça o curso com a Vanessa, faça as aulas. Tem uma moça, às vezes eu conversei com a moça um tempão, ela ficava perguntando e eu respondendo, Laura, não faça isso. Porque, assim, é uma necessidade do corpo ter esse movimento, né, Vanessa? É uma necessidade. E eu hoje tenho 50 anos, eu descobri que viver bem é melhor do que viver mais. Então, e para viver bem, precisa desse autocuidado. Parece desnecessário, mas não é, Vanessa. É uma necessidade de ter um corpo saudável. E começa pelos movimentos. Imagina você ter que pegar uma coisa, por exemplo, minha mãe, ela não consegue erguer um ombro, só um. Mas eu incentivo ela, mas ela não entrou ainda na mente. E você trabalha a mente da gente, colocando esse conhecimento lá dentro, essa necessidade. Na medida que a gente faz, vamos vendo a diferença e vale a pena. A mensagem que eu deixo é que eu tenho absoluta certeza que eu fiz a melhor das escolhas. Hoje eu peço a Deus todos os dias que cuide de você para você cuidar da gente. Amém. Sabe? Que cuide de você, que dê saúde, que, meu Deus, que a Vanessa não pegue uma doença, que continue saudável, para dar esse suporte. Porque eu, sinceramente, eu não tenho condição de ter o seu estudo, né? Eu não tenho a capacidade de desenvolver os seus conhecimentos. Então, eu sou grata por você ter e dividir. Então, é que aproveite o seu conhecimento e usufrua por nosso próprio benefício. Obrigada, Laura. Muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pelo carinho. Tenho certeza que muitas mulheres vão assistir depois aqui a nossa entrevista e elas vão poder se inspirar na sua história também, se sentir mais motivadas e entender que elas também podem, né? Pode, independente da idade, né, Vanessa? Independente da idade, eu tenho 50, é claro que eu não tenho os mesmos movimentos que uma menina de 25, 30 anos. Mas eu posso dizer que eu me atrevo a dizer que eu tenho a mesma saúde que ela. Eu não sinto dor, eu consigo fazer todos os meus movimentos, eu consigo trabalhar e chegar em casa sem dor, né? Então, esse método foi assim, eu acredito que você trabalhou ele pensando no meu corpo, pensando nas minhas limitações
E isso é importante. Eu acredito que o método é me ajudar a não ser uma atleta, uma bailarina, fazer acrobacia, mas é viver sem dor. E eu acredito que você atingiu o objetivo. Se isso te deixa feliz, isso atingiu o objetivo. Em mim, eu considero Claro, assim. Em mim, eu considero claro. assim. Eu fico muito feliz de ouvir as histórias de vocês. É o que eu mais gosto, é poder saber, né, que o método está funcionando, que vocês estão seguindo passo a passo e que vocês estão evoluindo, né, que estão conseguindo. Muita gente que sentia bastante dor está conseguindo, né, aliviar, eliminar a dor. Isso para mim é o mais importante. Ver as histórias de vocês, ver que vocês estão alcançando isso através do MPO me deixa muito, muito, muito feliz, muito grata, tá? Muito obrigada, Laura. Um abraço para Eu que você. agradeço. Tchau, fique com Deus, viu? Amém. Fica com Beijo. Deus. E esse foi o nosso encontro Super Borboleta de hoje. E se você ainda não assistiu aos outros encontros, recomendo que você assista. Sabe por quê? Porque aí você vai começar a entender que você também pode, que você também é capaz, vai se sentir muito mais motivada. E um dia você pode estar aqui, conversando aqui comigo, ao vivo e compartilhando a sua experiência nesse encontro, que é sempre maravilhoso. Um beijo para você e até mais.